Olá, meu nome é Natália da Silveira Martins e eu sou bacharel em Letras pela URGS. O título da minha pesquisa é A Tradução na Formação da Tradição Japonesa, um panorama sobre tradução até o período Meiji, e eu sou orientanda da professora doutora Karina Lucena. Fui aluna da ênfase em tradução de língua portuguesa e língua japonesa, e ao longo da graduação passei a ter contato com os estudos de tradução. Desde 2018 faço parte de um grupo de pesquisa com a professora Karina e com o professor Ian Alexander, e nele a gente debate sobre a importância da tradução na formação de sistemas literários nacionais. Como estudante de língua japonesa, sempre me deparei com uma falta de material sobre o Japão e sobre a língua japonesa, e nos estudos de tradução não foi diferente. Os teóricos usados nas disciplinas eram, em sua maioria, europeus ou estadunidenses, e os seus diálogos não abordavam, ou se abordavam sempre de maneira muito superficial, o Oriente. Comecei a questionar essa ausência e a procurar por textos e teóricos cujo objeto de estudo fosse o Japão. O resultado da minha pesquisa deu forma ao meu trabalho de conclusão de curso. Nele, eu busquei aproximar esses teóricos ocidentais e mostrar que era possível um diálogo mais elaborado entre eles e teóricos de estudos de tradução e de literatura no Japão. Antes de me deslocar para o Japão, é importante ressaltar como a literatura mundial é interligada e como todo o sistema literário é resultado de trocas e interferências com outras literaturas ao longo de toda a sua existência. Esses argumentos surgiram a partir de leituras de textos de teóricos como Franco Moretti e Tamara Weizower. Inclusive, é interessante comentar que, apesar de muito distantes, a literatura brasileira e a literatura japonesa ocupam um lugar muito semelhante no sistema literário mundial, ambas sendo literaturas periféricas. E que sim, houveram inúmeros contatos e trocas, interferências entre essas literaturas desde a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil em 1908. Pensando então no Japão, nós temos um país com uma história literária e de escrita milenar. E a escrita é de suma importância nessa história literária. O próprio desenvolvimento da escrita no arquipélago é tão semelhante a um processo tradutório que eu me atrevo a tratá-lo como tal. O Japão, desde o século V, passou a desenvolver a sua escrita a partir de caracteres vindos da China. Só que essa escrita não se assemelha em quase nada à escrita atual. Por séculos, somente nobres, monges e estudiosos podiam aprender a ler e escrever. E mulheres não entravam nessa lista, mesmo mulheres nobres. Nesse que eu posso chamar de forma bem grosseira de um primeiro momento da escrita japonesa, toda e qualquer escrita em língua japonesa se dava 100% utilizando esses caracteres chineses. Só que há um ponto importante a ressaltar aqui. A língua japonesa e a língua chinesa não derivam da mesma família linguística, e as suas gramáticas em quase nada se assemelham. Em virtude disso, era um tanto difícil usar esse sistema de escrita de forma eficiente. Pode-se inclusive dizer que os japoneses, nesse momento, escreviam japonês em chinês. Por isso a analogia com tradução. Então, ao longo dos séculos, os japoneses passaram a usar diferentes símbolos de maneira não uniforme para marcar essas diferenças gramaticais exclusivas da língua japonesa. Estima-se então que no século IX tenham sido elaborados os dois silabários fonéticos de língua japonesa, chamados hiragana e katakana, que são usados até hoje. Foi a partir da sua criação que a língua japonesa passou a tomar uma forma levemente semelhante à atual. A obra clássica mais conhecida da literatura japonesa, chamada Genji Monogatari, foi escrita nessa época. Eu encerro meu panorama ao final do século XIX, em outro momento crucial para a história da tradição japonesa, o período Meiji. Nessa época, o Japão volta a ter contato com o Ocidente, passando por um processo de modernização muito grande, em que a língua se deparou com visões de mundo muito diferentes e precisou traduzi-las para que funcionassem naquele lugar, isolado do Ocidente há tantos séculos. A tradução foi, e ainda é, conforme trago na minha pesquisa, uma peça fundamental para o desenvolvimento não só da literatura, como também da nação e cultura japonesa. E isso se aplica a qualquer nação. Trazer esse tipo de material e conversa para o português foi meu motivo inicial, e eu pretendo seguir fazendo o mesmo. Para quem tiver maior interesse, minha pesquisa foi publicada como livro pela editora Bestiário de Porto Alegre, podendo ser encontrada no site da editora sob o mesmo título da minha pesquisa. Muito obrigada e espero que tenham gostado.